talvez uma das maiores empresas do Brasil possa quebrar. Espero que não, mas fiz um vídeo, como vocês podem ver aqui, vocês assistiram pra caramba, obviamente pareceu um conteúdo pertinente e agora temos muitas atualizações disso. Então você que é acionista de lojas americanas, você precisa ver esse vídeo. Se você não tem ações de lojas americanas, você precisa ver esse vídeo. Todo mundo precisa ver esse vídeo, é um marco histórico e vamos direto pra cá. Antes disso, clica no botão de curtir, isso é muito importante para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Conteúdo de valor é importante, chega de um jeito mastigado para você, com muita informação técnica e espero que te ajude. Então clica no botão aqui embaixo. Mas vamos lá. Na semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre o que tinha acontecido com as lojas americanas, como ela chegou nessa situação, o que poderia acontecer com as ações, como os fundos imobiliários poderiam ser afetados e como você poderia proteger seu patrimônio. E os feedbacks aqui foram dos mais variados, mas de uma forma geral positivos. Então vocês gostaram. Só que da semana passada para cá muita coisa mudou e eu prometi para vocês que eu ia acompanhar todo o caso. Só aquele pequeno rombo, entre aspas, de 20 bilhões, na verdade foram 40 bilhões. A ação, ela caiu de R$12 para R$2. Então foi quase 90% de queda. O mercado acredita que o cenário mais provável seja que a Americanas peça recuperação judicial, o que é praticamente ela decretar falência. Não é exatamente isso, mas é praticamente ela decretar falência. Muitos fundos, inclusive fundo de reserva de emergência do Nubank, tiveram prejuízos e investidores que não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo estão perdendo dinheiro. Os credores da Americanas, ou seja, aqueles que emprestaram dinheiro para as Americanas e que eram em sua grande maioria os grandes bancos, eles querem que a dívida seja honrada, óbvio, mas a Americanas não tem condição de arcar com essas dívidas. E por fim, os advogados do BTG falaram que, abre aspas, o trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, os três homens mais ricos do Brasil, com 29,93% das Americanas e com patrimônio avaliado em 180 bilhões, são ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem e foram pegos com a mão no caixa daquela que desde 1982 é uma das principais companhias do trio. O que me deixa muito mexido, assim, de uma afirmação como essa. Como um cara que sempre fui muito fã, admirador e aprendi muito, inclusive, com o Jorge Paulo Lemann. Eu já tive com ele, inclusive, me ensinou muita coisa. Fico mexido de ver uma afirmação como essa. Custa acreditar, ainda não acredito. Acho que os próximos fatos vão ter que aparecer para que, de fato, eu mude minha opinião sobre eles. Mas, obviamente, eu tô aberto, tô com a cabeça aberta para ver o que vai acontecer daqui para frente. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, o que os controladores da empresa estão fazendo com as suas próprias ações. A gente consegue saber se eles estão comprando ou vendendo as suas ações. Segundo, quais empresas podem se beneficiar de uma queda da Americanas. Esse parágrafo é muito importante. Terceiro, o que aconteceu com o fundo de reserva de emergência do Nubank. Tem muita gente perguntando sobre isso. Olha só, é um dos assuntos mais comentados aqui nos últimos dias, porque afinal de contas tem mais de 1,3 milhão de pessoas nesse fundo. E, por último, o que vai acontecer com as ações de Americanas. Então, primeiro, o que os controladores da empresa estão fazendo com as ações? Olha que interessante, no mês 9, ou seja, setembro de 2021, eles compraram 71 milhões de reais. A gente fala aqui tesouraria, executivos, controladores de uma forma geral, né? Porque eles sempre que fazem uma operação precisam reportar isso daqui para a CVM e nós temos acesso. Então, eles compraram 71 milhões de reais no mês de setembro a um preço médio de R$ 38,78. Compraram 1.829.000 ações. No mês 11, novembro, eles compraram 201 milhões de reais, ou seja, estavam muito otimistas de fato com o negócio, estavam comprando pra caramba aqui, a um preço médio de R$ 35,91, compraram mais de 5 milhões de ações. Em janeiro, eles compraram 360 milhões de reais a um preço médio de R$ 30,14, compraram quase 12 milhões de ações. No mês 2 de 2022, em fevereiro, eles compraram mais 77 milhões de reais a um preço médio de R$ 30,49. No mês 3, eles compraram mais 117 milhões, ou seja, estavam muito otimistas com o negócio. Quando você olha para isso, não dá para imaginar que eles achavam que ia dar algum problema com a empresa. Só que aí você vem aqui pro mês 8. Mês 8 é onde as coisas começam a mudar um pouco de figura. Mês 8 de 22, venda de 62 milhões a R$ 17,21. Eles estavam comprando lá 35, 38 reais, comprando de lote, de repente eles começam a vender. Só que começa a vender num preço muito mais baixo, ou seja, admitindo realmente um prejuízo numa empresa da qual eles são controladores, executivos, têm mais informação do que a gente. E aí começaram a vender aqui, ó. Venderam 62 milhões de reais e aí no mês 10 venderam mais 29 milhões de reais. No final das contas, quando você olha para esse balanço, eles compraram muito mais ações do que eles venderam. Porém, o que chama atenção? O que chama atenção é qual é o sentido disso? O sentido de eles estarem acreditando na empresa no final de 2021, comprando muito e de repente no final de 2022 vendendo. Eles poderiam estar vendendo por vários motivos. Às vezes estão vendendo por coisas simples e banais, do tipo, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um negócio aqui, preciso de uma liquidez. Tá tudo bem. Porém, levanta uma certa dúvida. E como a gente tem informação atrasada, a gente geralmente tem informações de 3 meses atrás, a gente não sabe o que aconteceu esse mês e no mês anterior. A gente vai ter isso aqui com mais clareza nos próximos meses sobre se teve alguma operação que a gente chama de front running ou um inside
insider trading, front running, quando você opera antes dos outros, e o insider trading é quando você opera com uma informação privilegiada. Porque o problema não é informação privilegiada, porque muitos têm informação privilegiada. O problema é você operar em cima de uma informação privilegiada. Isso a gente não sabe, mas chama a atenção de fato ver executivos, controladores vendendo próximo desse evento. E de novo, pode não ser absolutamente nada, a gente pode estar criando uma teoria da conspiração aqui, mas só estou mostrando para vocês os fatos. Segundo lugar, quais empresas podem se beneficiar de uma queda de Americanas? Imagina que a Americanas está no mercado muito competitivo. E aí, quando você tem uma empresa desse porte, com Americanas desocupando espaço, você tem um espaço livre a ser ocupado pelos seus concorrentes. O primeiro espaço foi, por exemplo, ocupado pelo Mercado Livre, né? Olha essa notícia, BBB 23. Após saída da Americanas, Mercado Livre fecha com a Globo e se torna patrocinador master. Já tem um espaço sendo ocupado aqui. Aí você olha para o market share. A Americanas, ela tem o segundo maior market share, 15% de market share, só perde para Mercado Livre. Quem que vem depois dela? Magalu, 12%, Amazon, 11%, tem Casas Bahia, 10%, Shopee crescendo, 7%, AliExpress, 6%. E Magalu, se você for puxar nos últimos dias, subiu pra caramba. Por que Magalu subiu tanto nos últimos dias? Subiu tanto assim porque, é óbvio, o pessoal imagina o seguinte, se tem um mercado tão competitivo com players que adquirem clientes ou vendem de uma forma tão agressiva, dando descontos e ocupando um espaço de mercado, as empresas que estão vivas, elas podem vender por um preço mais caro, porque a concorrência é menor, e elas também vão vender para clientes que comprariam de um concorrente antes. Então, as margens elas podem aumentar e essas empresas podem vender mais ainda. No final das contas, para os acionistas, né, para os donos dessas empresas, você tem mais vendas, mais receita e mais margem. Para o consumidor, você tem menos competição, menos promoção e menos desconto. E o que é uma pena, né? Porque eu lembro que no Rock in Rio passado, eu fui no Rock in Rio e eu lembro que eu fiquei no stand eu fiquei em vários, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito no stand da Lojas Americanas, o stand estava lindo, poxa, tinha uma vista incrível, né? Até agradeci bastante na época por isso. É uma pena ver isso acontecendo e, de novo, ressalto no vídeo, eu sou o cara que eu nunca vou torcer para minha empresa morrer. Você tem mais de 18 mil famílias ali na Lojas Americanas como empregados, funcionários, não quero que ninguém se dê mal, quero que a empresa dê a volta por cima, não quero que o Jorge Paulo Lemann, poxa, no seu auge dos seus 83 anos de idade, pensando aqui em legado, já uma outra cabeça, pô, olha para um problema desse e fique manchado assim na vida. É um cara que contribuiu tanto. Mas enfim, depois a gente fala sobre esse assunto e torço para que tudo dê certo. E aí, olha o impacto da Americanas. Quando a gente olha para o número de apps mais baixados na categoria, no Marketplace, no segundo trimestre de 22, você tem Shopping em primeiro, Mercado Livre em segundo e Americanas em terceiro. Então a gente acha que não é tão grande, a Americanas é o terceiro lugar. E aí, qual que é o ponto? A gente não sabe se a empresa vai quebrar ou não, a gente não sabe se ela vai conseguir sair disso. Ela está fazendo grandes movimentações. Saiu a CFO da TIM, veio agora para Lojas Americanas para ajudar. Eles estão fazendo uma movimentação aqui. É ruim para todo mundo se ela quebrar. Agora a gente vem para o terceiro ponto, que é o ponto do Nubank. Imagina que você começa a fazer planos para você investir para o futuro, você abre uma conta no Nubank, pô, um banco digital super interessante, super famoso, super popular, da minha amiga Cris. Aí você coloca dinheiro nas caixinhas do Nu, você cria uma meta para você juntar seus 10 mil reais ali até o final do ano. E do nada você acordou, pegou o seu celular e você tinha menos dinheiro do que você colocou. Bom, isso aqui aconteceu no Nu Reserva Imediata, que é um fundo de renda fixa do Nubank. Quando você vai investir ali nas caixinhas do Nubank, né, que ficou muito popular, até mérito muito do Nubank isso, você tem basicamente duas opções. Você tem a opção do RDB, com 100% do CDI, ou seja, é um título de renda fixa, garantido praticamente pelo Nubank, onde você praticamente empresta para ele te paga 100% de CDI. Ou você pode colocar num fundo de renda fixa, que chama Nu Reserva Imediata. Só que esse fundo, ele é usado como reserva de emergência. Reserva de emergência são 3 pilares: rentabilidade, risco e liquidez. A liquidez é alta, o risco tem que ser baixo, a rentabilidade vai ser média ou baixa. Não tem como fugir disso, porque é um investimento seguro. E quando você olha para um investimento muito seguro de reserva de emergência, geralmente não espera-se que você tenha crédito privado dentro dele. E aí, quando a gente passa por um problema, como que a gente está vendo em Lojas Americanas, fundos como esse são muito afetados. Porque dentro desse fundo do Nubank, com mais de 1 milhão de cotistas, você tem 1% do patrimônio investido em debêntures de Lojas Americanas. Significa que dentro desse fundo, 1% do patrimônio empresta dinheiro para financiar Lojas Americanas. Porque a Lojas Americanas pode pegar dinheiro emprestado com o banco, ou ele pode financiar a grana que ele precisa através do mercado privado. Ou seja, ele pode emitir uma debênture e aí ele vende essa debênture no mercado com uma remuneração e aí fundos como o do Nubank podem vir aqui e investir nesse título e ganhar uma remuneração. Agora você tem o risco da Lojas Americanas não conseguir pagar e a rentabilidade combinada caso dê tudo certo. O Nu Reserva Imediata, ele tem 2,6 bi em patrimônio e mais de 20% do patrimônio aplicado em debêntures. Desses 20%, uma parte disso é aplicado em debêntures da Lojas Americanas. Então olha só,
Posição de dezembro de 2022, 1% investido em outros fundos, 22% em debêntures, 11% em depósito a prazo e outros títulos de instituições financeiras, 2% crédito privado, 43% que é a maior parte em operações compromissadas, 1,6% outros valores registrados na CVM e 16% títulos públicos. No dia 9 agora, as debêntures das lojas americanas ofereciam a LAME 7 CDI mais 3% ao ano, LAME A3 110% CDI e LAME A6 IPCA mais 8,14% ao ano. E no dia seguinte que saiu a notícia da Americanas, a taxa de LAME A7 subiu para CDI mais 23%. Ou seja, é como se o prêmio exigido para investir nisso fosse muito maior. Então, se você já tinha esse título, seu título ficou muito mais barato. E a gente teve o efeito da marcação a mercado, por isso que muita gente perdeu esse dinheiro. E é por isso que o seu saldo nas caixinhas do Nubank, eles estão valendo menos hoje. E aí, vemos que a Lojas Americanas informou no dia 17 que não vai pagar os juros das debêntures de LAME A7. O pagamento estava previsto para o dia 16. Provavelmente o rendimento das caixinhas do Nubank vai continuar sofrendo um pouquinho mais. Como justificativa para o calote, digamos assim, a Americanas citou a tutela cautelar assegurada pela Justiça, que suspendeu o vencimento antecipado das dívidas da Americanas, garantindo um prazo de 30 dias para a empresa realizar um acordo com credores. Ou seja, a casa caiu e aí a Justiça interveio e falou, olha, você tem 30 dias para renegociar tudo que você tem de dívida aí. E aí por isso a Americanas não pagou, porque ela falou, beleza, então ela deve estar passando esse período agora renegociando com todos os credores para encontrar uma métrica boa, porque não adianta nada pagar alguém aqui e depois não conseguir pagar mais ninguém. Então a ideia é, tem tanta gente hoje que é credora das lojas americanas que não é bom para ninguém se ela quebrar. E aí, só pra gente também cair na real aqui, poxa, foi péssimo o que aconteceu, mas calma aí, foi 1%. Não vai acabar com a sua vida, não vai destruir a sua vida 1%. Aqui, eu acho que a gente tem que pelo menos aprender, caso você tenha sua reserva de emergência em crédito privado, para você aprender o seguinte, não é que você não pode fazer isso, mas é que você está sujeito a esse tipo de risco. Por outro lado, poxa, o Nubank ele diversificou também bem a carteira e 1% do patrimônio nisso, ou seja, num cenário catastrófico como o que a gente está vendo, o impacto até agora foi de mais ou menos 1%. Só que com o CDI a quase 14% e esse fundo rendendo quase 110% de CDI, no final das contas sua rentabilidade está ali próximo do CDI, se você investe há pelo menos um ano. Então, a sua vida não acabou, pelo contrário, te trouxe um belíssimo aprendizado. Aproveite esses momentos, porque eu já perdi dinheiro também. Eu, quando tinha 18 anos, eu comecei a investir. Meu primeiro investimento eu quebrei, perdi 5 mil reais, que era tudo que eu tinha. Na época eu me desesperei, foi péssimo, mas eu olho hoje e falo que bom que isso aconteceu naquela época, porque eu pude aprender. Melhor acontecer naquela época do que aconteceu hoje, por exemplo, que eu já tenho um patrimônio diferente, pessoas que dependem de mim. Então aprenda com isso. Reserva de emergência, geralmente não é legal ter muito crédito privado. O que não faz esse fundo um investimento ruim, tá? Só talvez não seja o destino dos seus recursos para o dinheiro de urgência. Agora vamos ver a situação dos bancões, que isso daqui é meio chocante. Tem pelo menos 14 bilhões de reais de dívidas vindas de bancos privados, ou seja, os bancos que financiam o capital de giro de lojas americanas. O restante, cerca de 800 milhões, vem de bancos e fundos públicos, como o BNDES, FINEP e o BNB. Então você tem primeiro o Bradescão aqui. Nossa, você tem 4,8 bilhões de reais em dívidas. Se eu não me engano, hoje o lucro trimestral do Bradesco deve estar ali na casa de uns 2 a 4 bi ali. Então veja que é bastante dinheiro, é coisa que impacta o balanço dos caras. Santander, 3,7 bi. Itaú, 3,4 bi. Safra, 2,5 bi. Cara, isso daqui impacta o Safra drasticamente, que o resultado dele é menor. BTG, 2 bi. Caraca, isso é muita coisa pro BTG. Sei que o BTG, ele tá bem alvoroçado com o que tá acontecendo, tá bem agressivo, e para ele 2 bi no balanço impacta talvez mais do que 3,4 bi do Itaú. O Banco do Brasil, 1,3 bi. Nossa, da Ecoval, 600 milhões e BV, 400. Caraca. Olha só, a maioria dos bancos aqui, eles concordaram em rolar a dívida para não gerar um efeito cascata. O efeito cascata no mercado financeiro é muito perigoso. É quando alguém deve dinheiro para um, aí esse daqui, ele não recebe o dinheiro, porque de alguma forma ele exigiu esse pagamento. Como ele não recebe o dinheiro, você começa a ter muita gente que também não é paga. E aí você começa a ter efeito cascata, onde no final das contas o mercado é destruído. E várias grandes crises, elas passaram por isso, as crises sistêmicas. As grandes crises, né, 2008, você pega a crise de 29, elas são crises sistêmicas, onde você vai tendo uma coisa impactando a outra e de repente não dá para parar. É importante a gente tentar evitar esse risco pela raiz. Só que ao que tudo indica, o BTG Pactual não concordou com essa extensão do prazo e exigiu o pagamento antecipado da dívida, o que foi negado. Como a Americanas não quer pagar a dívida agora, ela deu entrada em uma tutela cautelar de urgência. Então a loja Americanas, ela não quer pagar a dívida agora e falou, olha, tá aqui ó, tutela cautelar de urgência. Ou seja, judicialmente, ela conseguiu impedir o bloqueio, sequestro ou penhora de bens
bens da empresa, evitando que ela precise pagar suas dívidas por um curto período. Lembra que foi dos 30 dias? Então, a justiça permitiu que ninguém pegue os bens da Americanas aqui durante 30 dias, que é o tempo que ela vai ter ali para renegociar. Em resumo, os pequenos acionistas perderam dinheiro, os fundos perderam dinheiro, os credores estão perdendo dinheiro, os bancões estão perdendo dinheiro, tá todo mundo perdendo dinheiro. Mas o que será que vai acontecer com a Lojas Americanas? O que os bancões eles estão impondo para a Lojas Americanas? Estão falando o seguinte, olha, eu vou rolar dívida com você, tudo bem, eu aceito isso, desde que você faça um aumento de capital. O que é o aumento de capital? O aumento de capital é basicamente assim. A empresa, Lojas Americanas, ela cria novas ações. Então ela emite novas ações. Bom, 1 milhão de novas ações. Essas ações elas vão ser vendidas para algum investidor. Então quem já tem ações ganha direitos de subscrição. Então se eu já sou acionista, eu ganho um direito de exercer essas ações novas, ou seja, de comprar essas ações que estão sendo emitidas pela Lojas Americanas para eu manter o meu percentual de acionista na Lojas Americanas sem ser diluído. Então caso você queira participar disso, é só você ir lá avisar a sua corretora, ou você faz automaticamente hoje, deixa o dinheiro na conta, você compra novas ações e a empresa está salva. Caso você não queira exercer esse direito, você pode pegar esse direito e vender esse direito no mercado para alguém que queira comprar, assim como se você fosse comprar ou vender uma ação de Lojas Americanas. Se esse aumento de capital acontecer, pelo que eu conversei com o Leandro da Speech, esse aumento de capital teria que ser na ordem de 3 a 5 bilhões de reais para que a empresa pudesse ser salva. Isso significaria uma diluição aqui de 50 a 65% de quem já tem ação e não exerce o direito de subscrição. Se hoje você tem o equivalente a 1% da companhia, se você não participar disso e a companhia for salva, você vai ter agora 0,5% da companhia. Ou seja, no final das contas, você ainda assim se deu mal. Aliás, vou até deixar aqui no link da descrição o relatório completo que o Leandro fez junto com a Speech. Então o link tá na descrição. Esse vídeo é completo, mas esse relatório é mais ainda. Então clica lá, divulga todos os grupos, enfim, de WhatsApp, amigos, etc. Tá muito profundo, vai te ajudar. Porém, por mais que não seja tão bom assim, você ser diluído é melhor do que a empresa quebrar. Tem até uma sabedoria milenar que diz um jargão que eu não posso dizer aqui, mas vocês podem dizer nos comentários. Vamos ver se vocês acertam qual é o jargão que eu pensei agora. Então, por conta de tudo isso, a volatilidade deve ser tremenda nos próximos dias. Conclusão, Warren Buffett costuma dizer que a regra número 1 dele é nunca perca dinheiro, a segunda regra é nunca esqueça a primeira regra, e aí ele diz que uma queda de 10% precisa de uma alta de 11,1% para recuperar. 20% precisa de 25% de alta. 30% precisa de 43% de alta para recuperar. Uma queda de 85%, como no caso de Lojas Americanas, precisa de uma alta de 560% para recuperar. Agora, se você tinha 5% do seu patrimônio em Lojas Americanas, o seu capital não caiu 85%, ele caiu 4,25%. Por isso, o único almoço grátis que ainda existe no mercado é a diversificação e o rebalanceamento. Não deixe de fazer isso, que eu tenho certeza que o seu eu do futuro e a sua família vão te agradecer. Pessoal, muita informação a gente preparou para esse vídeo, então eu tenho um pedido para você. Clica no botão de curtir aqui embaixo. Se você ainda não fez isso daqui, é muito importante pra gente. Clica no botão de curtir e se inscreve no canal para você continuar a par de todo o caso de Lojas Americanas. Essa é a parte 2, né? Só te lembrando, a gente vai continuar ao longo dos próximos dias. Às vezes você gosta do meu jeito de ensinar, o jeito de passar informação. Às vezes você acha que isso aqui de alguma forma te edifica e te prepara para investir melhor, para você cuidar melhor dos seus recursos ao longo do tempo. Saiba que eu ensino as pessoas também num grupo fechado, ao vivo, de tempos em tempos eu abro inscrições para a mentoria do 1.000 ao milhão. Se você quiser participar da próxima turma, é só você entrar na lista de espera, vou deixar um link aqui na descrição. Entra lá, vê se faz sentido para você. Se fizer, deixa seu nome e e-mail e quando a gente começar a próxima turma, você vai ser avisado. E aí, com certeza, vai fazer parte da transformação que a gente geralmente gera na vida dos nossos alunos. Já são mais de 100 mil alunos, já são mais de 17 turmas na data desse vídeo. Espero que você faça parte da próxima.